Olá, meu nome é Carlos, bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a compostagem. E a compostagem é um processo que vai envolver os resíduos orgânicos, vai ser a transformação desses resíduos orgânicos, né? Esterco, restos de alimentos, é a transformação desses resíduos em composto ou adubo orgânico no final do processo. Bom, gente, então o primeiro passo para uma compostagem de sucesso, né, para a sua compostagem dar certo, é você começar separando seus resíduos orgânicos, né? Então você vê e ter atenção no que você gera na sua casa de resíduo orgânico. Para isso, é necessário você ter um pote, um balde ou algum outro recipiente para você separar esses resíduos. Então, dá para colocar cascas de frutas, restos vegetais e borra de café também, casca de ovo, tudo isso no seu recipiente. Só que você tem que se atentar para não colocar em excesso alimentos como carne, frango ou alimentos gordurosos, porque apesar deles poderem participar do processo da compostagem, eles podem demorar mais para degradar, e isso pode atrasar o processo da compostagem. Então é só você tomar cuidado com colocar em excesso esses alimentos. Bom, outro resíduo também que pode ser colocado na sua composteira é o esterco. Então, além dos resíduos orgânicos que a gente falou anteriormente, se você tiver disponível assim ou perto da sua casa que você possa pegar esse esterco, seja de qualquer animal for, ele também pode ser colocado na composteira. E também o esterco fora da sua casa, assim, você reservar um lugar para ele, um canto que você possa colocar, e o ideal assim é que seja embaixo de uma árvore que esse esterco seja colocado. Então, em resumo, o primeiro passo assim para você começar a compostagem, o processo da compostagem, é você separar os seus resíduos orgânicos. Bom, pessoal, em seguida é bom você escolher o local, né? É necessário você escolher um local para a montagem da sua composteira. É melhor você dar preferência para um local que seja sombreado, né? Embaixo de alguma copa de árvore ou algo assim. Mas assim, não é necessário ser um lugar sombreado se não tiver, mas você vai ter que prestar mais atenção quanto a sol e quanto a excesso de chuva. A compostagem também ela pode ser feita dentro de caixas ou baldes, né? Então, assim, vai depender bastante se você gera pouco resíduo, só resíduo orgânico de cozinha. Aí a gente aconselha você fazer em caixas ou em baldes, né? Que são tamanhos mais reduzidos do que a gente mostrou anteriormente, né? Bom, outra coisa importante é você ter acesso a resíduo seco, né? Folha seca, capim seco, mato seco, na sua casa, assim, porque você vai precisar disso e é uma parte importante no processo da compostagem. Bom, agora que você separou os seus resíduos orgânicos, viu o que você gera, tem um local apropriado que você separa e armazena esse resíduo, depois de você escolher o local, é hora de você fazer a montagem da sua composteira. Bom, então, quando você vai montar uma composteira numa área grande usando bastante resíduo, você pode optar em fazer por uma leira ou uma pilha de composto. Bom, vamos mostrar uma pilha de composto, que é um pouco mais reduzida. A leira ela se estenderia por uma área maior em forma de pirâmide. A leira ela se reduz assim, caso você tenha uma quantidade menor de resíduos. Bom, então o primeiro passo é você colocar uma camada de folhas sobre o solo e em seguida você coloca a sua quantidade de resíduos orgânicos, né? Pode ser o esterco ou os restos de alimentos que você tem. E então você coloca um balde desses resíduos orgânicos e em seguida coloca 3 baldes de resíduos vegetais secos. Essa proporção é muito importante, então a cada um balde de resíduos orgânicos frescos, você coloca 3 baldes de resíduos secos.
Depois que a camada de resíduos secos foi colocada, você vai fazer uma intercalação. Novamente a camada de resíduos orgânicos e depois a camada de 3 de resíduos secos até que os seus resíduos tenham acabado. Bom, agora que você já montou sua leira, já escolheu o tipo de composteira que você vai fazer, o ideal é você fazer sempre a manutenção dela. E a manutenção é um processo bem simples assim até, porque ela consiste basicamente de 2 métodos, né? Então, a primeira parte é você revirar a sua leira, né? Então você vai começar espalhando ele. Você faz isso para os micro-organismos que vão estar ali degradando a matéria orgânica, eles poderem ter ar, né? Poder ter entrada de ar. Então você vai revolver justamente por causa disso. Então abre a sua leira. Aí o resíduo que estava embaixo, você vai trazer para cima. Outra coisa, a segunda parte da manutenção é a rega, né? Aqui eu não fiz a rega porque choveu hoje, então quando é dia de chuva, assim, dia úmido, você não precisa colocar umidade na sua composteira. E então, assim, a segunda parte seria a rega, né? No caso, se está num dia muito ensolarado, não choveu, o ideal é você pegar uma mangueira ou algum regador, algo que estiver próximo de você, e jogar água nessa composteira, né? Molhar ela. E daí, conforme você for fazer o revolvimento, a hora que você for abrir a sua leira, né? Aquele processo que eu mostrei de abrir a leira, você molha ela antes de jogar o resíduo por cima. E daí você vai estar fazendo a rega da sua leira, né? Isso também é essencial, porque no revolvimento você vai estar colocando ar, né? Para os organismos que estão lá poder fazer o processo certinho. E na umidade você vai estar colocando água, né? Que é outra coisa essencial para todos os seres vivos, né? Inclusive para os micro-organismos que vão estar na leira. Bom, gente, agora que você fez todos os passos que a gente mostrou aqui, né, corretamente, separou o seu resíduo, escolheu o local de montagem da sua composteira, né, o melhor jeito. Se você gera muito resíduo, você faz de um jeito; se você gera pouco resíduo, você faz de outro. Você chega no processo final, assim, né, do composto, que você vai ter o composto pronto, mais ou menos em média uns 3 meses, assim. Se você sempre fazer a manutenção certinha da sua composteira, né, sempre estar regando, revolvendo ela, vendo se está muito com falta de umidade, vendo se está muito compactado o resíduo, né? Mas tá bom. Aí como você vai saber que esse resíduo, né, que esse composto final, que esse adubo orgânico, ele ficou pronto? Bom, passados 3 meses mais ou menos, você vai notar na sua composteira que ela perdeu o tamanho, né? Então ela perde muito tamanho assim do começo para o final. E outra coisa também é que você não vai conseguir mais identificar o que você colocou lá no começo, né? Tipo casca de fruta, você não vai conseguir mais ver nada o que é. E ela vai estar, além disso, você vai colocar a mão no seu composto, né, no resíduo, na sua leira, e ele vai estar com uma sensação de gelado, assim, de fresco, sabe? E ele também vai ter uma cor mais escura. E se ele tiver com todos esses aspectos, esse composto provavelmente ele já chegou no fim, né, da compostagem e já está pronto. Bom, gente, então agora seu composto ficou pronto, né? E aí você pode usar esse composto que está pronto, né, para, por exemplo, produzir mudas, né? Então você pode colocar dentro desses
furos, né? Colocar o composto e plantar a semente e para ter as suas mudas, né? Para depois você transplantar para sua horta ou para algum local que você vá plantar essa muda. E outra coisa bastante importante no processo da compostagem é que você deixa de enviar aquele resíduo orgânico que você produziu na sua casa ou perto de você, na sua comunidade, para um aterro, por exemplo, ou também um lixão, né, que é uma realidade do Brasil. E isso é muito importante, assim, porque os resíduos orgânicos, se forem colocados além de poder trazer, assim, diminuir, né, a vida útil do aterro, ele também pode acabar contaminando o solo se ele não passar por esse processo da compostagem, né? Então é uma coisa bastante importante, assim, a gente ter essa atuação na compostagem. E é um processo, assim, que você tem que ter um cuidado, mas é um processo bem simples, assim. Espero que dê tudo certo aí na composteira de vocês.